Olá pessoal, estamos aqui para uma entrevista com o pastor Eduardo Sassa e espero que gostem dessa entrevista e aproveitem o máximo dos ensinos e conhecimento. Ok, pastor, gostaria que fizesse uma breve apresentação e nos contasse um pouquinho mais sobre a vida do pastor. Ok, eu chamo-me Eduardo Vundo Sassa, sou pastor da Igreja Evangélica de Angola. Nesse momento desempenho as funções de diretor do Departamento de Desenvolvimento Comunitário. Antes de ocupar esse cargo, fui diretor-geral da Juventude e fiz 2 mandatos. Acho que em termos globais, sou também professor visitante do ITESHA, leciono a cadeira de Desenvolvimento Comunitário. Não lidero uma igreja local neste momento, desde 2015. Portanto, sou membro da paróquia Jesus e Fé, cujo pastor, o meu pastor, é o pastor Augusto, que vocês muito bem conhecem, Augusto Massanga, porque também passou por aqui. Ok, gostaria de saber do pastor, como é que foi para o pastor aceitar o chamado pastoral? O que levou o pastor a aceitar esse chamado? Eu desde pequeno, o meu pai já dizia que devia ser pastor. E depois ele veio falecer quando eu tinha apenas 11 anos. Quando atingi os 17 anos, na altura já tinha completado a oitava classe, saí de Bucuzal e vou à cidade de Cabinda. Naquele ano não tinha conseguido encaminhamento. Na altura, para entrar no ensino médio, era preciso encaminhamento. E a 9ª classe era a classe que dava o início ao ensino médio. Fiquei aquele ano sem estudar, mas apenas a dar aulas, porque eu já era professor. Sou professor desde os meus 16 anos. No ano seguinte, eu senti Deus a falar para mim que devia ir à formação pastoral. Então, voltei a Bucuzal e manifestei esse interesse à igreja local, e a igreja local apoiou-me e fez tudo o que era necessário para entrar no ITECA. Na altura chamávamos ITECA. Então eu entro na formação pastoral aos 18 anos. Portanto, podem imaginar, hoje estou na casa dos 40 e poucos anos. Então toda a minha juventude queimei praticamente no trabalho da igreja. Então, resumindo a pergunta, Deus falou através do meu pai, porque o meu pai era, na altura chamava-se catequista, atualmente chamamos evangelista. Mas quando eu leio de forma crítica todo este processo, concluo que Deus falou primeiro através do pai, mas depois foi preciso falar para mim diretamente. Muito bem. O pastor tem muita experiência, né? Esses longos anos, como o pastor disseste, 4 da tua juventude passaste no ministério. Gostaria que o pastor desse alguns conselhos aos novos pastores e àqueles que ainda estão em formação. Quanto aos pastores que estão em formação, vou começar por estes. O meu conselho é de apostarem seriamente na formação. Eu sou daqueles pastores que preza pelo conhecimento. Defendo que o pastor deve ser portador de conhecimentos. Então, levem a formação teológica a sério. Mas não se esqueçam que a escola não ensina tudo. A escola não ensina tudo. Eu mesmo, quando faço análise de quem fui durante o banco de formação e quem passei a ser depois do estágio pastoral, eu sinto que houve uma mudança, houve muitas mudanças que ocorreram dentro de mim.
Então, não se esqueçam que a escola não ensina tudo. Por isso, têm que ser humildes quando forem ao campo, não pensarem que o facto de passarem pela formação teológica já sabem tudo. Não, nunca chegarão ao ponto de saber tudo. Haverá sempre coisas novas que vão precisar de aprender no campo e até mesmo, às vezes, de pessoas que não têm um grande nível de formação do ponto de vista formal. Quanto aos colegas que já são pastores, o meu conselho é procurarmos ser bons pastores. É um desafio. Hoje temos alguns colegas que levam pontos de interrogação pela forma como se comunicam com os membros, pela forma como lidam com os membros, apresentando atitudes ditatoriais, alguns com problemas de gestão financeira. Então, isso não dignifica o nosso ministério. Eu sempre defendo que o pastor deve primar fundamentalmente pela reputação. Portanto, é preciso nós cultivarmos, digamos, a reputabilidade para que as pessoas não só nos respeitem por aquilo que nós ensinamos, mas sobretudo por aquilo que nós somos. Ok, muito bem. Como o pastor terminou, né, que as pessoas nos respeitem por aquilo que nós somos, gostaria que o pastor falasse um pouquinho mais sobre a importância de compreendermos de que aquilo que nós temos feito representa muito para a nossa sociedade como cristãos que nós somos. Sim, é verdade. Aquilo que nós somos é que vai, digamos, determinar a influência que somos capazes de jogar para a sociedade. Sabem, a Bíblia, em São Mateus 5, 13 até 16, Jesus, falando para os discípulos, disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Portanto, aquelas duas metáforas que Jesus utiliza são determinantes. Portanto, mostram a nossa missão no mundo enquanto cristãos. Sal para mostrar que nós devemos ser transformadores. E luz para mostrar que devemos ser não só evangelizadores, mas também moralizadores. Agora, imaginemos se nós que devemos jogar este papel. Portanto, isso para mostrar o quê? Que os cristãos devem ser agentes de mudança espiritual, mudança moral, mudança social, mudança política, mudança econômica, em todos os domínios. Agora, se nós que devemos jogar esta influência apresentamos debilidades espirituais, debilidades morais, como é que seremos capazes de jogar essa influência? É impossível. E isso está a acontecer bastante. Eu tenho feito um questionamento. Jesus apenas chamou 12 discípulos. E esses 12 discípulos conseguiram revolucionar o mundo. Hoje os cristãos somos milhões, se calhar mais de 1 bilhão. Não sei as estatísticas precisas de quantos somos no mundo. Só sei que em Angola somos 79%. Angola é um país cristão. 79% dos angolanos são cristãos. E já fomos mais, já estivemos na ordem de 83%. Estamos a decrescer. Mas ainda assim, olhem para o nosso país, os problemas que nós temos, espirituais, morais, econômicos, sociais. Então, em algum lado, ou em grande medida, os cristãos estamos a falhar. Então, nós temos que ser verdadeiro sal, verdadeira luz, para podermos influenciar o mundo em que vivemos. Okay. Na visão do pastor, qual análise o pastor faz concernente a esse problema? O que tem causado essa incapacidade dos cristãos em Angola ou no mundo influenciar e mostrar que realmente somos um povo diferente?
Na minha análise, o problema está em assumir genuinamente os valores cristãos. Portanto, hoje nós temos muitos que dizem ser cristãos, mas na prática não são. Portanto, Jesus disse que muito povo me adora com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Então, quando nós pegamos a Bíblia, lemos a Bíblia, vamos à igreja, cantamos, mas depois fazemos coisas que contradizem o que a Bíblia ensina, então caímos em descrédito e não conseguimos influenciar mudanças. Portanto, o grande problema hoje é a falsidade, há muita falsidade. Muita falsidade, desde o cristão normal até aos líderes religiosos, infelizmente. Que análise o pastor faz concernente às famílias atualmente? Os conflitos familiares, os divórcios que têm causado? Sim, nós hoje temos muitos problemas ao nível das famílias. Não sei muito bem qual é, digamos, a taxa dos divórcios em Angola. Não posso falar com precisão, mas não tenho dúvidas que a tendência é ascendente, portanto, o número está a crescer. Um dos problemas, creio também que tem a ver com aquilo que lá em Angola estamos a chamar de perda, né? Perda dos valores. A perda dos valores morais, valores éticos. As sociedades estão se tornando cada vez mais liberais e as pessoas também vão assumindo cada vez mais essa defesa rigorosa das suas liberdades, etc, etc. Este é um problema. Temos problemas que têm a ver com dificuldades de comunicação. Há muito déficit em termos de comunicação. Temos também a própria situação econômica a não ajudar. Às vezes pode-se subestimar isso, mas na verdade é que a situação econômica também pode influenciar alguma instabilidade familiar. Então, todos esses fatores estão a concorrer para a situação que nós estamos a ter. Que conselho o pastor dá aos casados e àqueles que futuramente desejam constituir um lar? Aqueles que ainda não casaram, o conselho, nesse caso namorados ou noivos, o conselho é dialogarem bastante, procurarem se conhecer o máximo possível. Ninguém deve fingir-se um ao outro, portanto, evitar o uso de capa. Sejam suficientemente abertos para que ao longo da caminhada estejam em melhores condições de decidir se vale a pena avançar até ao casamento ou não. Aqueles que já são casados, não existe uma fórmula mágica. Todo tipo de conflito, seja político, familiar ou de que ordem, sempre termina com diálogo. Então, o diálogo é o remédio. Tem que haver diálogo sincero e as pessoas apostarem na solução. Às vezes, queremos apenas olhar para o problema e não queremos reunir energias para resolver o problema. Então, temos que dialogar e também apostarmos na solução dos problemas que eventualmente possam estar a afetar os nossos lares. Ok, vamos mudar um pouquinho. Já falamos de família, agora eu quero falar um pouquinho do pastor. O pastor faz parte do Departamento de Desenvolvimento Comunitário na IEA. Sim. Gostaria de saber qual a visão do pastor sobre o papel da igreja numa comunidade. Olha, a igreja numa comunidade deve realizar o seu papel
no quadro que nós chamamos holístico. O que é isso, quadro holístico? O quadro holístico significa intervir na área espiritual e intervir também na área social. Portanto, a igreja não deve ser aquela que só prega a salvação para os seus. Nós temos que ser capazes de nos inserirmos no contexto social, político, econômico da comunidade em que estamos implantados e sermos também capazes de contribuir para a solução dos problemas sociais, econômicos, políticos, religiosos que eventualmente essa comunidade possa estar a enfrentar. Portanto, e nós no Departamento de Desenvolvimento Comunitário procuramos então fazer este complemento. Nós temos a missão de estudar os problemas que as comunidades enfrentam. Depois de estudar, escrevemos as propostas e negociamos com os financiadores. Quando conseguimos financiamento, então executamos os projetos de intervenção social. Portanto, tem sido essa praticamente o nosso âmbito de ação. A igreja seria muito mais bem visível. Será que os membros e os participantes das igrejas estão cientes da responsabilidade da igreja numa comunidade? Eu acho que não. Ainda temos membros que acham que a missão da igreja é só falar da salvação. E salvação numa perspectiva futurista, aquela salvação do amanhã, que empurra, transfere tudo para amanhã. Amanhã estaremos no céu, amanhã estaremos com Jesus. Tudo é amanhã, 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 amanhã. Ainda temos muitos, infelizmente, muitos com essa visão futurista. Também o trabalho que os missionários fizeram não ajudou muito. Contribuiu em parte para isso. Bom, com alguns descontos também que devemos fazer, porque na verdade fizeram muita coisa boa. Então, temos muitos membros que acham que construir uma escola, para quê? A igreja não precisa construir escola, a igreja não precisa construir uma unidade de saúde, a igreja não precisa falar sobre a corrupção, a igreja não precisa falar sobre os problemas sociais, porque é fazer política. A igreja, o trabalho da igreja é só falar de Deus, falar da santidade e mais nada. Portanto, eles traçam um campo bastante limitado para a igreja. Portanto, temos ainda esses problemas. Cristãos e até mesmo líderes religiosos e políticos também, que têm uma visão muito limitada sobre o papel da igreja. Penúltima pergunta, pastor. Será que o pastor consegue ver a influência dos cristãos na função pública? Eu gostaria que fosse significativa essa influência, mas acho que não é. Não podemos cair no extremismo e dizer que não há influência. Há, na verdade, alguns cristãos que levam a vida cristã com seriedade. Há cristãos, mas se calhar a maioria não, porque no contexto angolano você vai a um hospital e vê como os pacientes são tratados. Então, se somos 79%, significa que entre aqueles enfermeiros, ou médicos, ou técnicos de saúde, ou guardas, que tratam mal os pacientes, também estão lá cristãos. Você sai à rua, encontra o polícia, o trânsito, em vez de pedir carta de condução ao motorista, está a pedir gasosa. Portanto, eu não quero duvidar que há trânsitos que são polícias, pedem gasosa. Vai aos nossos estabelecimentos de ensino, encontra um professor que vai
pedir favores sexuais a uma aluna, ou vai pedir dinheiro para matricular um aluno ou uma aluna. Eu acredito que entre esses que fazem isso estão lá cristãos. Portanto, vamos olhar para essa doença que nós temos, a corrupção no nosso país. É muito enraizada, está muito enraizada. Desde o nível de base, que chamam pequena corrupção, até ao topo, que é chamada grande corrupção. Nessas duas esferas estão cristãos. Então, até prova em contrário, eu acho que a nossa influência existe sim, mas não é muito significativa, porque senão o nosso país seria diferente. Obrigado, pastor. Que conselho o pastor dá aos jovens angolanos no geral e também aos cristãos? Bom, os jovens angolanos estão a passar por mil e uma dificuldades em termos gerais. Muitos jovens têm dificuldades de acesso ao ensino, têm dificuldades de emprego. Com essa crise que está a assolar o país, muitos perderam emprego. Então, o conselho que eu dou é de não cair no desespero. O pior que pode acontecer a alguém que está numa situação complicada é cair no desespero. É pensar de que o mundo já acabou. Portanto, não devemos pensar que o mundo já acabou. Devemos continuar a lutar, mas lutar da melhor forma, não cair nos vícios como alcoolismo, delinquência, etc, etc. Devemos continuar a lutar sim, mas utilizando meios condignos. Continuar a lutar para entrar na universidade. No ano em que eu entrei na universidade, eu ouvi falar, já não me lembro se foi um jovem ou uma jovem, que tinha tentado 10 vezes e só entrou na 11ª vez. Então, tem um bom exemplo de alguém que não desistiu. Portanto, não devemos desistir. Esse é o conselho para os jovens. Quanto aos cristãos, devemos ser cristãos de verdade. Hoje há muita falsidade entre os cristãos. Então, temos que ser cristãos de verdade para nós transformarmos o nosso país. O país que temos hoje mostra que em algum sítio, em algum ponto, os cristãos estamos a falhar. Está bem. Assim terminamos assim a nossa entrevista. Okay. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade e esperamos que, próxima vez, tenhamos mais momentos assim de entrevista. Eu aqui agradeço. Reitero o conselho que ontem dei no culto, de continuar apostados na formação e no trabalho do Senhor. Não seguir o exemplo de outros jovens que, quando vêm aqui, metem-se nas bebedeiras, nos namoros, e os pais, quando dão conta, muito mais tarde, já, digamos, muito dinheiro foi mal gasto. Portanto, é preciso terem em conta que não está fácil para os vossos pais os manterem aqui, porque o país está a passar por uma situação dificílima. As famílias angolanas estamos a sofrer, principalmente nós que estamos na base da pirâmide, estamos a sofrer e não acredito que os vossos pais sejam ricos. Vossos pais não estão na classe daqueles que têm tudo mais um pouco no nosso país. Então, considerem esse sacrifício que os pais estão a fazer, estudem mesmo com muito empenho para amanhã saírem daqui bem formados e serem um fator de mudança para o país, para as famílias e para vocês mesmos em particular. Okay. Muito obrigado e assim terminamos esta entrevista. Okay.